Quer botar uma peça essa noite, irmão? Irmão, tem uma peça para contar, joga para adolescente, você pega essa mão com a mão, após você com o você vai falar em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite? Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 16. Glórias a Deus. Aleluia. Atos 16, capítulo 16, versículo 16. Todos acharam? Meus irmãos, a minha Bíblia é um pouco diferente, às vezes pode estar um pouco diferente da sua. Aconteceu que indo nos para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída pelo espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo, e a nós gritava dizendo: este homem estão servindo do Deus Altíssimo, e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que via desfeita a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. A presença de Paulo e Silas em frente das autoridades, elevando aos magistrados, e disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram-nos da cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deu muitos açoites, e os lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. Este, recebendo a tal ordem, levou-lhes ao cárcere interior, e prendê-los pelos pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e todas as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus. O carcereiro despertou o sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ele ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou correndo, e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, depois trazendo-os para fora, e disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregar a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte na casa dele. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavrou-se as feridas dos açoites. Logo a seguir, e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a própria casa, lhe deu de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É uma palavra muito conhecida. Paulo e Silas, eles fizeram bem,
Isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. A gente tenta fazer o bem, mas mesmo assim a gente é julgado. Paulo expulsou um espírito imundo, mas como os chefes de estados, os mais ricos, dependiam daquela adivinhadora, o espírito imundo que adivinhava, Jesus Cristo expulsou. Paulo, através do Espírito Santo, expulsou. E isso acontece muito hoje. Eu fico imaginando Paulo sem roupa, Silas no meio da praça. Imagina a vergonha. Eles fizeram o bem. Foi chicoteado, foi açoitado, foi humilhado na frente de todos da cidade. Depois disso eles foram presos. Eu não sei se aguentaria. Imagino Silas falando para Paulo: Paulo, estou com muita dor. O que Paulo disse? Silas, vamos fazer assim então. Eu oro e você canta, você louva. Glória a Deus. Paulo, eu estou com dor. Silas, eu também estou com dor, mas vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar a Jesus Cristo. Eu fico imaginando naquela dor eles cantando. Meu irmão, essa palavra veio agora. Você não faz ideia. Quando você está na sua casa, quando você louva, quando você coloca um hino, você não sabe o poder que o hino tem. Glória a Deus. À meia-noite eles começam a louvar a Deus. Os presos começam a ouvir, começam a se maravilhar. Nossa, mas Paulo e Silas estão todos com cortes e eles continuam louvando. Eu fico imaginando, nossa, que Deus é esse? Esse Deus é maravilhoso. Eles não desistiram, eles louvaram, eles oraram, eles não desistiram, mesmo na prisão eles não desistiram. Glória a Deus. Meus irmãos, eles não desistiram, mesmo pela dor, eles louvaram. E o que acontece? Logo em seguida, veio um terremoto. Eu acredito que Deus deu aquele sopro dele. Na minha Bíblia diz que o terremoto destruiu todas as correntes, todas as prisões. Eles poderiam ter fugido, mas ninguém fugiu. O carcereiro ia se matar. Mas o carcereiro, Paulo diz para o carcereiro: fica tranquilo, ninguém de nós fugiu. Glória a Deus. Fico imaginando, gente, como que Paulo e Silas e os presos não fugiram. É uma coisa inacreditável. Às vezes, meus irmãos, na sua dificuldade, Deus vai usar a sua dificuldade para converter outro irmão, outra pessoa. Se você está passando dificuldade, não desista. O seu irmão vai ver que você não está desistindo. O seu irmão vai ver o Deus forte que você tem. O seu irmão vai querer ter o mesmo Deus que você tem. É isso que aconteceu com o carcereiro. Na casa do carcereiro, ele foi batizado. Ele aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. O carcereiro, ele ganhou a salvação, porque ele viu que o outro irmão não desistiu da sua dor. É isso que a gente tem que fazer hoje. Se a gente está passando algum problema, não desiste. Não desiste, porque várias pessoas estão observando a gente. Às vezes Deus está te colocando uma prova, que alguns irmãos vão te olhar e falar: nossa, mas o irmão Alessandro está passando dificuldade, está difícil a vida dele, mas ele mesmo assim ele continua sendo crente. É isso que a gente tem que ser. A gente não pode ser crente modinho por qualquer coisa e desistir. É isso que aconteceu com Paulo e Silas. É por isso que Paulo fez mais da metade do Novo Testamento, porque ele era um cara de guerra, ele era um cara espiritual. Glórias a Deus. Ele não desistiu, mesmo com o sofrimento, ele
e orava e Silas cantava. É isso que a gente tem que fazer hoje, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra que eu quero dizer: não desiste, porque várias pessoas podem estar te observando, várias pessoas podem converter através de você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus, pastor, a oportunidade. Glória a Deus.